E aí, meu povo, bora falar de São Paulo Futebol Clube, nessa loucura que foi a quarta-feira, falar mais detalhes sobre a demissão do Roger Machado, sobre as situações de Rui, Rafinha, Dorival Júnior apontado como o principal alvo neste momento. Vamos trazer alguns bastidores, bora falar bastante de São Paulo Futebol Clube nesta quinta-feira maluca, tá? Só antes, aqui embaixo, no comentário fixado tem o Pix do canal, a gente tá com essa meta agora, para você poder ajudar aqui a mídia independente. A gente está aqui todos os dias, apurando, indo atrás, tentando ao máximo possível trazer as informações com a maior credibilidade possível para vocês. Então, aqui embaixo, no comentário fixado, vocês que estão comemorando a saída do Roger, bora comemorar a saída do Roger dando um pix aí, qualquer valor. Vai ajudar demais, tá? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Primeiro, antes de mais nada, vamos fazer aqui um meia-culpa. Eu vou explicar algumas questões, tá? Como não só eu, como outros jornalistas sempre falaram sobre isso, e eu deixei isso muito claro também, que era a visão da diretoria e do Macis. Vocês viram que o Macis tinha um áudio vazado falando que o Roger não ia sair porque não tinha dinheiro, ele falando sobre isso. Então era o que a gente ouvia sempre, tá? Tanto da alta cúpula, dos três membros, Macis, Rafinha e Rui Costa. Não vai ser demitido, ele vai ficar até a Copa do Mundo, vai manter, não dá, ele vai ficar mesmo se for eliminado para o Juventude. Então, assim, nesse caso específico de demissão, uma coisa é, por exemplo, a questão do Dorival. A questão do Dorival, a gente conversou com essas pessoas que elas não sabiam muito e a gente foi vasculhar, foi ver balanço, foi conversar com pessoas da antiga gestão. Eu fiz quase que uma investigação para entender os valores do Dorival e trouxe todos os detalhes. E depois, por exemplo, um portal de credibilidade tão grande quanto o GE também falou sobre esse assunto. Agora, nessa visão de demissão de técnico, não tem o que investigar. É você falar com as três pessoas que assinam a caneta. E as três pessoas afirmam: não vai ser demitido nem se perder para o Juventude. Enfim, mas é futebol, é muito difícil você cravar essas coisas. Então, acabou sendo demitido. Eu, como emissor, deixei muito bem claro, ó, o que eles dizem, o que eles falam, o que eles afirmam, a informação que a gente tem deles é de que pode perder para o Corinthians, pode perder para o Juventude, ele vai ficar até depois da Copa, vão dar respaldo, vão dar essa continuidade de trabalho, ele vai continuar, ele vai permanecer, ele vai fazer tudo isso. Então, inclusive foi corroborado com um áudio do presidente. Então, podemos colocar que foi um erro da minha parte da apuração? Podemos, mas peço também a compreensão de vocês entenderem que a gente conversou com as três pessoas, a gente trouxe o lado deles dessa situação. Só que aí aconteceu essa eliminação, e aí depois da eliminação, até um feeling meu já falei: ixi, eu vou ficar de olho porque esse cara vai cair. E foi o que aconteceu. Até tava um relato, né? Eu tinha voltado do futevôlei, fui ver o jogo. No intervalo ali eu me banhei, falei, pô, depois do jogo ainda, falei, pô, vou tomar mais um banho. Vou mandar umas mensagens, vou tomar um banho, esfriar a cabeça um pouco. Aí depois eu fui ver nada de coletiva, ver os colegas que estavam lá falando que nada de coletiva. E aí, enfim, até, se eu não me engano, os membros do canal falaram que eles foram os primeiros a saber. Que eu mandei para os membros do canal, falei, ó, caiu. Aí já liguei a câmera, fiz o vídeo, que tá aí, né, de um vídeo curtozinho só para trazer a informação. E aí já comecei a trazer nas redes sociais e apurando a noite inteira sobre isso. Tendo que acordar 5 horas no dia seguinte para poder correr e começar a trabalhar também, fazer as coisas. Então, assim, passo esse meia-culpa, tá? Trazendo, né, de que eu não sou futurologista, mas eu confiei na informação dada pelas três pessoas e acabou não acontecendo. Mas faço esse meia-culpa sem nenhum problema, tá? Não, aqui não tem esse ego de, eu não erro, eu não tenho uma opinião errada, eu sou dono da verdade. Muito pelo contrário, tá, gente? Aqui eu sempre bato na tecla que eu não sou o dono da razão, eu só sou um setorista, um jornalista que vai a fundo, que vai apurar, que vai tentar, que vai conversar com as pessoas, que montou uma boa rede de contatos, e enfim, só
essa situação de o Roger acabar caindo, eu dando a cara a tapa aqui falando e trazendo a informação dos três de que era sempre que ele permaneceria, independente de qualquer coisa, qualquer uma catástrofe poderia acontecer que ele ficaria. No fim das contas, acabou não ficando como a gente sabe, tá? Mas bora lá então. Estou equivocado, errei, assumo, não tem problema, mas trazendo a informação dessas pessoas. Mas bora lá, vamos falar de informação? O técnico Roger Machado caiu, você já sabe. Eu vou contar alguns bastidores dessa queda, tá? Do que eu tenho de informação, logo após a partida, o Rui e o Rafinha já se reuniram. O Maci já falou com os dois. Foi uma conversa rápida, ali no vestiário, inclusive. Rapidamente, Rui Costa e Rafinha falaram, ó, segura aí a coletiva, vamos armar alguma coisa, porque não dá mais. E aí o Roger e o Rafinha comunicam, o Rui e o Rafinha comunicam ao Roger. O Roger também, do que eu tenho de apuração, ele se colocou numa situação de tipo, tô ligado, sabe quando você sabe que você vai receber, sabe, não sei se vocês já passaram por isso, de você saber que você vai ser demitido do seu trabalho. Me falaram que foi mais ou menos isso, que quando ele foi chamado ali, ele já, tipo, tô ligado, vamos acelerar isso. Se despediu do elenco, falou com o elenco, falou que foi um prazer trabalhar com o grupo, que, enfim, inclusive, eu não apurei isso, eu preciso perguntar se ele voltou com a delegação, né? Porque ele já estava ali perto, não sei se ele quis ficar por ali. Mas todo mundo, inclusive, da comissão do Roger Machado também foi demitido, tá? Todos os membros. Se eu não me engano, são 3 auxiliares, o preparador físico e um analista de desempenho. Todo mundo foi mandado embora junto. E o Roger já estava meio que conformado, ele já sabia meio que isso aconteceria, mesmo com o Macis e o Rui Costa falando para ele, e eu sei que eles falaram justamente isso para o Roger, de que, ó, independente do que acontecer quarta, você vai estar. E eu tenho pessoas que ouviram isso e que, enfim. Então ele ouviu da boca dos dirigentes que ele ficaria independentemente do resultado de quarta-feira. E aí, no fim das contas, São Paulo decide demitir o Roger, vai pagar a multa de 2,1 milhões de reais. Até não se falou sobre negociação nesse momento, mas é bem provável que o São Paulo tente conversar com o Roger para parcelar esse valor, para tentar entrar em algum acordo. Fato é que a situação ficou insustentável, ele sabe que a situação ficou insustentável. E aí vamos trazer um ponto. O Rui Costa e o Rafinha vão permanecer no São Paulo, e até o Macis deu para eles a missão de fechar com um novo técnico, tá? E neste primeiro momento há uma pressão muito grande para a demissão também do Rui. Tem até algumas pessoas aliadas ao Macis que querem essa saída do Rui Costa, e há um consenso de que politicamente o Macis poderia ganhar força se fizesse essa demissão. O problema é que o Macis ele nunca negociou nenhuma negociação de treinador, de jogador. Então ele precisa nesse primeiro momento do Rui para fazer isso. Se depois dessa negociação, se mais para frente ele vai demitir o Rui, acho que para mim é o outros 500. Mas do que a gente tem de apuração hoje é de que o Rui Costa e Rafinha vão permanecer no comando do São Paulo. Até a pressão para cima do Rafinha nem é tão grande, tá? Porque há um entendimento de que o Rafinha, em um contexto diferente, ele poderia ser bem interessante, que talvez ele tenha sido contaminado por esse ambiente, por essas decisões ruins que aconteceram no departamento de futebol, mas a relação que ele tem com os atletas é muito importante, esse elo de ligação entre diretoria e atletas. E aí é bem provável, tá, que os dois já comecem aí nesta quinta-feira os trabalhos. A gente vai falar daqui a pouco sobre o treinador favorito, que vocês já sabem basicamente quem é, mas só para trazer essa informação, Rui Costa e o Rafinha, pelo menos em um primeiro momento, ficam no São Paulo, tá? Para a gente avançar, Dorival Júnior é o favorito para ser o técnico do São Paulo, mas tem alguns poréns, tem algumas situações que são importantes. A gente contou nas nossas redes sociais e para os membros do canal, e agora a gente está trazendo aqui em vídeo, o Dorival é o plano A, B, C, D, E, F, G do São Paulo. É o primeiro nome, é a unanimidade dentro do departamento de futebol, só que tem um porém, o lado financeiro. Então, por isso que não dá para a gente cravar o Dorival, porque, primeiro, não houve o contato oficial ainda, pelo menos o que eu sei. Tá? Pode ter acontecido na noite, né, na manhã já, mas ele vai ser procurado. Fato é que o Dorival será o primeiro nome a ser procurado.
E aí vai depender, claro, do interesse do Dorival de comandar o São Paulo, até acredito que ele tem esse interesse de voltar a trabalhar no São Paulo, mas no São Paulo sem Copa do Brasil, entendeu? Então, enfim, é complexo também. Não é fácil também pegar essa bucha do São Paulo. Só que também o que pesa muito o fator financeiro. Até do que eu ouvi de uma pessoa da alta cúpula do São Paulo, é de que não dá para pagar o salário que ele ganhava no Corinthians. Então esse fator financeiro também será determinante para a gente entender se o Dorival poderá ou não ser o técnico do São Paulo. E vai ser o primeiro nome a ser procurado. Hoje não se conversa sobre outro nome, tá? Não tem outra opção. São Paulo vai com todas as fichas para cima do Dorival. E aí, se não rolar com o Dorival, aí sim eles vão começar a analisar outras situações. Mas até do que eu tenho de informação, nesta quinta-feira eles já querem, quem sabe, fechar com o técnico para na sexta já dar o treino e já no sábado já estar treinando contra o Fluminense. Essa, pelo menos, é a prioridade do São Paulo. O São Paulo quer fechar com o técnico que esteja na beira do campo no sábado contra o Fluminense. E o Dorival será esse primeiro nome. O Dorival recebeu uma bala no Corinthians, tá? Recebeu uma bala no Corinthians. E até do que eu tenho de informação, conversando com colegas setoristas, o Dorival recebia 2 milhões de salário por mês. E esse valor de 2.800 ali que ele recebia era muito atrelado à premiação e algumas luvas que ele teve por conta do título da Copa do Brasil do ano passado, que aí esse ano esse valor do Dorival acabou aumentando, até que foi o valor que o Massis falou no áudio. Então assim, o São Paulo não vai ter condições de pagar essa bagatela. Até do que a gente tem de apuração, eles vão tentar negociar uma outra realidade financeira para o Dorival. Até acho que talvez o São Paulo vai tentar conversar com o Dorival em algo em torno de 1,5 milhão, 1.800.000 por mês, para ele poder receber, mas o salário que ele recebeu no Corinthians é impagável, pelo menos neste momento. Então o técnico Dorival Júnior é a primeira opção. Até durante a gravação deste vídeo, não temos a confirmação se o Ceni caiu, acho que também poderia ser uma outra sombra, mas neste primeiro momento o São Paulo trabalha somente com a possibilidade do técnico Dorival Júnior estar neste momento, tá? Antes da gente fechar, além do Pix que eu tô pedindo, implorando, tô virando um mendigo de Pix sim, tá? Aqui não tem problema não. Ninguém trabalha de graça. Mas, enfim, 10h30 tem live, tá? Aqui embaixo na descrição também tem os nossos parceiros, Mandacal, Wallplay e Futebol Interativo. E aí, seguinte, agora eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência, dessa minha situação, da passagem do Roger Machado, que eu acho que é importante a gente trazer alguns pontos, tá? Eu contesto o trabalho do Rui Costa. Eu acho que o trabalho do Rui Costa, quando ele tinha dinheiro para contratar, fez contratações ruins. Vide Orejuela, Éder, vários outros jogadores que o São Paulo acabou contratando, Pablo e afins. O Pablo acho que estava até antes, né? Na verdade, não foi o Rui Costa. Pelo menos nisso, não foi o Rui Costa. E sem dinheiro também não tem lá grandes acertos também. Acho que essa situação do Roger Machado para mim é inexplicável, porque assim, vamos pensar comigo. Se fosse o Crespo no lugar do Roger e tivesse sido demitido depois da eliminação contra o Juventude, tá bom. E aí poderia até vir o Roger Machado. Mas se o Dorival, claro, não tivesse livre no mercado, né? Mas se não tivesse ninguém no mercado, só tivesse o Roger, todo mundo ia falar, pô, é o que sobrou, não dava pro Crespo ficar, vamos trazer o Roger Machado. Então faltou time, faltou... E quando a gente fala time, poxa, é um erro que um diretor de futebol do calibre do São Paulo Futebol Clube não pode tomar. E fica difícil fazer uma análise que não acaba sendo condicionada ao fato da relação próxima que o Rui Costa tem com o Roger e o fato dele querer assinar um trabalho. Então vocês conseguem entender que tudo o que gerou essa troca não há nada pensando em prol do São Paulo? Não há nada pensando no clube em si e não no próprio ego e no próprio trabalho? Então, assim, para mim foi inexplicável. Para mim, o Rui Costa se deu mal com todo mundo, com a torcida, com a política do São Paulo e com o próprio Roger. Ele colocou o amigo dele, o amigão dele, na fogueira. Pô, que amigo é esse, hein, pai? Eu não quero um amigo desse. Um amigo que vem com uma oportunidade de trabalho para eu ganhar bem, mas para uma bucha? Então, assim, faltou tato e time
da demissão do Crespo, tá? Não era momento para aquilo. O nome do Roger também não faz sentido, não fez sentido. O discurso de querer brigar por tudo e ser campeão também não fez sentido algum. O desconexo totalmente da realidade. E assim, na minha visão, tá? E não é uma defesa ao Roger, porque ele é um técnico muito limitado. Para mim, o Roger também foi vítima disso. Porque pegou um trabalho, porque pensem comigo, o Roger era um técnico em baixa. O Roger, depois do Inter, ele ia voltar para Juventude, Chapecoense e Sport, que são equipes emergentes, que ele precisaria dar um passo para trás, voltar a ir bem num time emergente, para quem sabe se tornar um técnico novamente de um grande clube do futebol brasileiro. Um clube gigantesco, com todo respeito a todos esses que eu trouxe. E ele vê uma oportunidade do São Paulo, líder do campeonato, é óbvio que ele vai topar, qualquer um toparia. Só que confiou no amigo Rui Costa, que se mostra cada vez mais incompetente no cargo de diretor de futebol. Não quer demitir o Rui Costa agora? Tudo bem, mas acho que a gente precisa falar que o trabalho é bem do contestável. É bem do contestável na gerência do futebol, nas contratações, na realidade do clube. É totalmente estapafúrdia todas as decisões que foram tomadas pelo Rui Costa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, se for o Dorival, que o Dorival consiga fazer um bom trabalho à frente do São Paulo. Bora ficar de olho nisso. Não esqueça de seguir o canal, deixar o seu like, se tornar membro do canal. Eles souberam com exclusividade no momento da queda do Roger Machado. Um abraço, gente. Será que agora vai? Tchau.